Pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito civil, falando especificamente sobre a teoria geral dos contratos. Lembrando que no bloco passado nós começamos o que é o nosso tópico de número 5, né? Olha que bacana, olha que legal. Então no bloco passado nós começamos a falar dos vícios redibitórios, vícios esses presentes nos artigos 441 do Código Civil e que vai, na verdade, até o artigo 446 do CC. No bloco passado trouxemos com vocês um conceito e dissemos vício redibitório nada mais é do que um vício oculto que deprecia o bem ou, por demais, além de depreciar o bem, ele torna impróprio para o fim a que se destina. Show de bola, sem grandes entraves, sem grandes discussões. Acontece que o vício redibitório muitas vezes se confunde com outros vícios e foi aí que nós paramos, né? Só deixar aqui na lousa rapidinho para que vocês possam lembrar o conceito que nós trouxemos para vocês, né? Ou seja, vícios redibitórios são vícios ocultos que atingem a coisa, objeto do contrato, desvalorizando-a ou tornando-a imprópria, né, para o fim a que se destina. Gente, então paramos aí e vamos dar continuidade, né, a partir desse momento, desse instante. Primeiro detalhe, para falar da diferença de vício redibitório, então primeira observação, né, para falar da diferença de vício redibitório e vício do consentimento, precisamos compreender a parte geral do direito civil. A parte geral do direito civil, ela é tracejada em 3 diretrizes, né? Por que 3? Porque 3 é mágico, porque 3? Porque 3 é holístico, porque 3? Porque 3 é Pai, Filho e Espírito Santo, Isosiris e Horus, e Zeus, Hades e Poseidon, né? Show de bola. A parte civil, né? Ou seja, a parte geral do direito civil, ela se divide, né, em pessoas, se divide em objeto, e, obviamente, em vínculo. Não entendi, prof. Pessoas, nós estudamos os direitos da personalidade. Pessoas físicas, naturais, né? Sabemos aí do direito da personalidade se iniciando com o nascimento, com vida, né? E sabemos que esse, né, direito da personalidade para as pessoas físicas terminam aí com a morte, né? Lembrando que a morte pode ser uma morte encefálica, né? A morte real, ou uma morte presumida, né? Seja por ausência ou procedimento de justificação. Até aí tudo tranquilo, isso é a parte geral de direito civil, né? Sem grandes entraves. Show de bola. Vocês estudam as pessoas jurídicas, também conhecidas como entes morais, né? Entes aí de natureza abstrata, pessoas fictas, né? Ou a melhor nomenclatura de todas, que é justamente aquela, né, dada como pessoas místicas. Toda vez que eu falo de pessoa mística, eu lembro de Mãe de Ná, né? Agora da atual geração é a Lene Sensitiva, que é uma cura, prof, né? Show de bola. Tudo bem, tudo tranquilo. De qualquer maneira, sabemos que pessoas jurídicas, né, começam com seu ato constitutivo, né, seu ato constitutivo pode ser um estatuto, um contrato social, né, enfim, a depender da forma que vai ser realizada, se a gente está falando, por exemplo, de uma associação, uma sociedade, uma fundação, né, de uma ERELI, se a gente está falando, por exemplo, de partidos políticos, entidades religiosas, enfim, né, isso daí vocês estudaram na parte geral. Então, primeiro vetor da parte civil é a parte geral. O segundo é o objeto, né, o objeto vocês acabam estudando os bens. Bens, né, considerados em si mesmos e bens reciprocamente considerados e bens, né, públicos. Bens considerados em si mesmos, vocês falam, por exemplo, da fungibilidade, fungível e infungível, mobilidade, móvel e imóvel, né, consumtibilidade, consumível e inconsumível, divisibilidade, divisível e indivisível e singularidade, né, que diz respeito justamente à singularidade ou aqueles chamados bens universais, né, universalidade de fato ou de direito. Show de bola! Daí vocês estudaram os reciprocamente considerados, né, ou seja, principal e acessório, e falaram depois dos chamados bens públicos, né, bens públicos que podem ser bens de uso comum do povo, né, bens especiais e derradeiramente os chamados bens dominicais. Até aí também sem grandes entraves, sem grandes discussões. E o terceiro é o vínculo que une a pessoa ao objeto, o vínculo que une a pessoa ao bem, né? Qual que é esse vínculo? Esse vínculo é o fato jurídico. Dentro de fato jurídico, nós sempre, na verdade, estudamos aquela chamada escada pontiana. Escada pontiana porque, na verdade, foi desenhada por Pontes de Miranda. Prof, ele que deu nome para essa escada, né? Claro que não. Quem deu nome para essa escada foi a professora da USP, Universidade de São Paulo, Gisele Deronaca, né? E essa escada me lembra sempre de uma banda dos anos 80 que fala New Kids on the Block, Step by Step. Baby, né? Não sei se vocês lembram dessa, mas show de bola. Ou seja, nós temos que ir por partes, como diria Jack Estripador, né? Ou seja, falamos inicialmente do plano de existência,
de um negócio jurídico, falamos depois do plano de existência, do plano de validade e derradeiramente sobre o plano de eficácia. Então, nós temos três degraus dentro dessa escada pontiana. Por que três? Porque três é mágico, porque três é Harry, Rony, Hermione, Han, Luke, Leia, né? Ou se vocês preferirem, Aragorn, Legolas e Gimli. De qualquer maneira, eu precisava explicar isso para vocês antes de trazer a diferenciação. Por que você precisava falar disso, prof? Pelo seguinte, notem, o negócio jurídico tem três planos: existência, validade e eficácia. Existência, validade e eficácia. Mais uma vez, existência, validade e eficácia. Bem, dada essa compreensão da parte geral de direito civil, né? Espero ter, obviamente, rememorado a matéria aí com vocês. Quero fazer um momento TikToker. Um momento TikToker? Exatamente. Eu quero que vocês tracejem aqui, né, uma linha vertical, e eu vou fazer o quê? Fazer aquelas dancinhas, uma parte para um lado, assim, né, olha que bacana, né, daí faz assim, ó, com o dedinho, e outra parte aqui pro lado, ó, que bacana, né, daí faz assim com o dedinho, show de bola, só não vou colocar os negócios porque a gente não está no TikTok, né, mas show de bola. Então, primeiro detalhe, para esse lado, eu quero que vocês escrevam, na primeira observação, vício redibitório. Então, para esse lado, vício redibitório, mais uma vez, vício redibitório, show de bola. Vamos para o outro lado, e para o outro lado, o que a gente vai falar? Vício do consentimento. Vício do consentimento, vício do consentimento. Então, temos os vícios redibitórios e temos os vícios do consentimento. Show de bola. Vício redibitório, eu sei o que é, né? Vício redibitório é aquele vício oculto. Show, né? O conceito, propriamente dito, não me interessa. O que me interessa é que o vício redibitório, ele sopesa, ele recai, ele se subsome no plano da eficácia. Então, vício redibitório está no plano da eficácia. Mais uma vez, vício redibitório está no plano da eficácia. Vício redibitório está no plano da eficácia. E por que você está falando disso, né? Eu estou falando isso porque essa é a primeira distinção. O vício do consentimento, em contrapartida, ele está no plano da validade. Lembrem, existência, validade e eficácia. A existência, a validade e eficácia. Mudamos os planos. Se a gente muda o plano, as consequências são diferentes. Então, plano, né, da eficácia, plano da validade. Vício redibitório, eficácia, né? No caso, vício do consentimento, validade. Show de bola. Qual que é a consequência? Quando eu falo, lembrando-se sempre, né, que para toda ação tem uma reação, né? Essa daí é a segunda ou terceira lei de Newton, sei lá, né? Não interessa mais, né? Como diria também Anthony Saint-Exupéry, né, naquele livro O Pequeno Príncipe, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, em outras palavras, né, a gente tem uma ação, vai ter uma consequência, faz parte do jogo, faz parte da vida. Se aqui nós estamos falando do plano da eficácia, a consequência de um vício redibitório é a resolução. E diga-se de passagem, eu coloquei aqui, né? Eu coloquei assim, ó, repercute no plano da eficácia, gera a resolução, repercute no plano da eficácia e gera a resolução. De boa, né? Toda vez que eu falo de boa, eu lembro de Sapo Caiu na Lagoa, música 4 de Vitor e Léo, lembrando-se sempre que a música 8 é fada. Fada querida, não sei se vocês lembram, né? Você se foi, enfim, não vem ao caso, mas eu lembrei disso. De qualquer maneira, vamos além, né? Trouxemos com vocês aquela ideação. Qual que é a ideação? Vício redibitório, eficácia, resolução. Vício redibitório, eficácia, resolução. E vício do consentimento? Validade. E qual que é, né, a ideia quando a consequência, quando eu descumpro, né, obviamente, quando eu realizo, materializo um vício do consentimento. Gente, a consequência desse meu ato, né, desse ato civil indesejado, que traz aí, né, um vício do consentimento, é a anulação. A gente vai anular. Então, em um é a resolução, no outro anulação. Desculpa, né, mudando aqui. Em um é a resolução, no outro anulação. Num é resolução, no outro anulação. Em um é resolução, no outro anulação. Dá para fazer até beatbox, electrofunk, como diria Ed Lemon, tuts, 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 né? Daí você coloca a batidinha aqui e coloca, né? Resolução, anulação. Show de bola, tudo tranquilo, né? Terminamos a primeira distinção. Vício redibitório e vício do consentimento. Prof, você tem mais uma distinção? Tenho. Você vai deixar para o próximo bloco? Não, porque eu tô empolgadaço, né? E se eu tô empolgadaço, a gente vai falar agora, né? Tipo telecine. Now, caraca, prof. Segunda observação. Quero diferenciar com vocês
vício redibitório, né, daqueles eventuais vícios do produto. Vício do produto, exatamente, né? Então, diferença de vício redibitório e diferença de vício do produto, né? Diferença de vício redibitório e vício do produto. Gente, vício redibitório, ele está no Código Civil. Então, o vício redibitório, ele recai, ele sopesa justamente naqueles contratos atinentes ao direito civil, né? E é essa a proposta, é essa a ideia. Então, exemplo, eu compro um apartamento e esse apartamento, ele tem aí, né, um cano que estoura, né, ou seja, um cano que explode, né, explosão, né, ou seja, olha só, quando ela bate, lembrei dessa música, né, com a bunda no chão, mas enfim, né, olha a explosão, estourou o cano, né, voou, eu ia falar merda pra tudo quanto é lado, mas voou, né, pra tudo quanto é lado, que loucura, prof, que loucura. É essa a ideia, tá certo? Então, quando eu falo de um vício redibitório, eu tô falando, na verdade, de um vício oculto que recai, que sopesa dentro de um contrato realizado, materializado, dentro do direito civil, né, dentro da parte geral do direito civil. Enquanto, em contrapartida, quando a gente fala de um vício de um produto, esse vício do produto, ele diz respeito àqueles contratos materializados sobre a proposta da Lei 8.078 de 90. Quando a gente está falando daquela dinâmica, né, daquela dinâmica consumerista, onde um determinado sujeito, né, o vendedor, né, e outro determinado indivíduo, ele é o quê? Ele é o comprador. Então, a gente pode trabalhar aqui, né, dentro dessa ideação. Só deixa eu ver se eu trouxe aqui, mas eu acho que eu não trouxe a diferenciação, né? Mas no primeiro exemplo eu falei um apartamento com cano estourado, né? Comprado de um particular. Se eu compro esse apartamento de um particular, a gente já está falando justamente, né? Não tenho mesmo, né? Não trouxe aqui, né? Se eu compro de um particular, eu estou falando de um vício redibitório. Agora, e se eu compro de uma incorporadora? Se eu compro de uma incorporadora, mudou a dinâmica contratual. Se eu compro de uma no caso, incorporadora, né, nós vamos trabalhar justamente algo relacionado aí ao CDC. Então, em outras palavras, né, o que muda um com o outro é justamente, né, a forma e a materialização desse contrato. Comprei de uma incorporadora, vamos falar então da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Comprei de um particular, vamos trabalhar com o Código Civil, vício redibitório. Gente, dito isso, deixo desde já para vocês um forte abraço, excelentes estudos. No próximo bloco daremos continuidade a esse assunto. Até lá, deixo para todos desde já um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.